Olá, irmão, irmã, paz esteja contigo. Chegamos esse final de semana, 25º domingo comum, palavra de Deus, lâmpada, luz. De maneira especial nesse mês de setembro, queremos voltar nosso olhar, nossa atenção de maneira especial à palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus. E um local especial também da palavra durante a Eucaristia, a Santa Missa. Nós lemos primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho, aí tem a meditação, a atualização. Então participe, venha de maneira especial aproveitar. E olha aqui nossa igreja, que bonita, paróquia Nossa Senhora Aparecida, olha que bonito o nosso Cristo que está de braços abertos, esperando para acolher. E nesse final de semana, o tema forte, vez da Bíblia, tema forte, tema do bom uso dos nossos bens. O bom uso dos nossos bens e riquezas poderia ser o tema. As leituras vão nesse sentido de maneira especial. A primeira, o Evangelho. Minha leitura do livro do profeta Amós, um agricultor que o Senhor o chamou para anunciar, denunciar aqueles que estavam esperando passar o dia sagrado para poder fraudar, roubar, explorar o pobre pequeno. E ele não aceitou isso, por isso que ele foi movido pelo Espírito para denunciar. E aí ele é perseguido, na verdade, é o Senhor que o chama, como Jeremias. Jeremias diz, olha, seduziste-me, Senhor, eu fiquei seduzido. Segunda leitura também é interessante, primeira carta a Timóteo, que diz, olha, antes de tudo, eu recomendo que se façam preces e orações por todos os homens. Devemos orar por todos. Ele continua, pelos que governam, pelos que ocupam altos cargos. Então, nossa oração, devemos orar por todos. Continua ainda, a fim de que possamos ter uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Oremos por todos, principalmente pelos inimigos, para aqueles que nós não entendemos, aqueles que são nossos adversários de alguma maneira. Então, nosso Senhor quer salvar a todos. Então, nós não podemos excluir. Pelo contrário, né? Quando tivermos dificuldades, aí nós vamos começar a curar o coração orando. E no Evangelho, uma parábola assim intrigante, em que nosso Senhor fala para os discípulos. Presta atenção. Então, nosso Senhor dizia há pouco tempo, nos evangelhos anteriores, para os fariseus. Então, agora ele vai dizer, se Lucas 15, estava lá os fariseus e os discípulos, Jesus agora fala para os discípulos. Para nós somos chamados a ser discípulos missionários. O bom uso dos bens, das riquezas, dos dinheiros. E Jesus conta uma história de um homem rico que tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. A parábola do filho pródigo também é aquele filho pródigo que dispersou os seus bens. Esse dispersou tudo. E aí ele foi chamado para prestar conta. Você é o administrador e você esbanjou meus bens? Não, não quero mais. E ele falou, e agora? O que eu vou fazer? Ele não se desesperou. Diante da crise, calma, né? Então ele começou a refletir, e agora? O que eu vou fazer? Nessa parábola, nós entramos Jesus conta, né, a consciência do administrador. E ele diz, olha, pensou, né? Cavar não tem forças. Ou é coragem, ou é questão física, ou é idade, quem sabe. Mendigar tem vergonha. Quem sabe a moral dele, né? Porque se ele defraudou, quem sabe possa estar tendo condições de fazer isso. Eu já sei o que eu vou fazer para me preparar quando eu sair daqui. Eu vou dar um desconto nos que devem aqui. Ele chama um que devia 100 barris de óleo, passa para 50, pega a caderneta, né? Os antigos sabem que antigamente a gente tinha no armazém, mas põe na caderneta aí. Da caderneta baixou de 100 para 50, o outro de 100 medidas de trigo baixou para 80.
Aí tem muitas explicações. Eu li algumas coisas, ouvi algumas coisas. Algumas explicações. Pode ser que ele, o administrador, sei lá, arrendava as terras e os arrendatários, ele que arrendava, era o. Pode ser que ele teria aberto parte do lucro dele. É uma explicação, pode ser. Ou ele é explorador do próprio chefe. De qualquer maneira, ele abateu. Tá aí, né? Ele abateu, e são valores altos. E depois de tudo isso, o Senhor elogiou o administrador porque ele agiu com esperteza. O Senhor elogiar alguém que foi desonesto, mas ele elogiou a sua atitude de diante do problema não parar. E aí de Jesus, o Senhor ainda completa, né? Olha, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Porque hoje, para ganhar dinheiro, para subir, pelo poder, né, acha a solução. O mal é criativo, entendeu? O mau espírito é criativo e as pessoas usam tudo isso. Enquanto que nós, que devemos ser da luz de Deus, deveríamos usar a esperteza, a sabedoria, vamos dizer assim, né? Para as coisas do reino. Entendeu? E concluiu, olha, se a gente recebe as coisas pequenas, não somos fiéis, se a vida, os dons, nós não cuidamos bem disso, como é que nós vamos receber as grandes, que é a glória de Deus? Então, é uma parábola assim, intrigante, né? Mas nos instiga a também usarmos bem. Olha como é que o mundo faz, busca, investe pelaquilo que ele quer. E nós, pelas causas do reino, o que nós fazemos? Investimos inteligência, dons, talentos. Então, esse é o chamado que o Senhor faz para nós. Porque o dinheiro, é claro que o dinheiro é tentador. Ninguém pode servir a Deus ao dinheiro, é claro. Porque a pessoa vai acumulando, ela acaba ficando presa ali. Então, quanto mais tem, mais fica preso. Claro que é. Vamos dizer, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Então, um grupo, poucos tem, muitos são assim, livres, dispersos, pródigos em partilhar. E a verdade é essa. Quando a gente faz alguma campanha, geralmente são as mãos mais pobres que mais se abrem, porque sabem a dificuldade. Então, cuidado também é conosco, para a gente não tornar escravo do dinheiro. Não poder servir a Deus ao dinheiro. Não tem aquele ditado que diz, o dinheiro não aceita desaforo, então a gente fica preso. Quanto mais nós vamos tendo, mais ficamos presos. Cuidado. Usemos bem aquilo que o Senhor nos dá, a vida, os dons, a serviço. Não vamos acumulando. Então, quando nós vamos partilhando os dons, os bens e serviços, nós estamos preparando a morada eterna. Agora, se nós vamos juntando, nós estamos preparando nossa própria condenação. Palavras duras, mas está aqui, ó. Palavra de Jesus. Pense nisso, venha, leia, medite, participe da Santa Missa, para que nós possamos rezar sobre tudo isso. Abençoado final de semana, vamos celebrar. Deus te abençoe.